as sereias foram eliminadas da Libertadores nas quartas de finais. Bora falar desse jogo. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, não deu. As sereias foram eliminadas nas quartas de finais da Libertadores pelo Boca Juniors nos pênaltis. Antes da gente começar falando um pouco sobre a partida, sobre o momento das sereias e o que a gente pode esperar, né, para a sequência do time feminino do Santos, acho que a gente tem que fazer um adendo bem grande em relação ao gramado de ontem. É um gramado que recebeu algumas partidas nessa Libertadores, né? A gente sabe que é uma competição de tiro curto, mas só porque é uma competição de tiro curto não quer dizer que são poucos jogos. Na verdade, são muitos jogos. Choveu bastante lá e o Corinthians jogou à tarde. O Santos jogou à noite. O Corinthians jogou às 5, o Santos jogou às 8. Então, assim, a situação do gramado era lastimável. Lastimável. A Gabi Zanotti já tinha reclamado do gramado no jogo delas. Imagina depois desse jogo delas pra gente jogar. Tava pior ainda. Pior ainda. Então, assim, a Conmebol, organizadora do evento, né, da Libertadores feminina, tinha que prezar o mínimo pela competição. A gente não tem árbitro de vídeo na competição, né? A gente não tem gramados decentes na competição. E é uma competição importante, como a própria Gabi Zanotti falou no desabafo dela, para você chegar na Libertadores não é fácil. Tem todo um caminho pela frente, você tem que vencer outros campeonatos para chegar até lá. Então, o mínimo que se espera é uma boa organização, são gramados decentes, exatamente o que prega ali no estatuto, né, do futebol feminino, tanto da Conmebol quanto da CBF aqui no Brasil. O que a gente espera é que as meninas tenham condições de praticar o esporte. E ontem, naquele gramado, o futebol estava impraticável. Mas, enfim, não foi só culpa do gramado, né? O Santos deixou a desejar em alguns momentos também, a gente tem que ser bem sincero. Mas é claro que o gramado acaba pecando um pouquinho, principalmente se a gente assistiu os 3 primeiros jogos do Santos, né? A gente viu que era um time que tinha aprendido a tocar bola, era um time que estava conseguindo se organizar muito bem em campo. E no jogo de ontem, isso não foi muito possível por conta dessas condições críticas que estava o gramado. Mas enfim, de qualquer forma, foi uma partida muito equilibrada. O Boca foi a equipe mais difícil que o Santos enfrentou, eu acho, até aqui. Também tinha sido uma pedra no sapato do Corinthians, já que o Corinthians não tem o 100% de aproveitamento, justamente porque empatou com o Boca lá na primeira rodada da fase de grupos. Então, o Boca Juniors é uma equipe, de certa forma, que conseguiu parar os 2 melhores ataques da competição, né? O Corinthians e Santos, agora já eliminado Santos, né? E, de certa forma, o que a gente esperava, diante do que foi as 3 primeiras rodadas na fase de grupos, que a gente conseguisse chegar um pouquinho mais longe. Talvez beliscar uma semifinal ali. Não foi possível. Como eu disse pra vocês, o Santos ontem deixou a desejar em alguns aspectos, por mais que tenha sido uma partida equilibrada, acho que faltou criatividade por parte do time, né? A gente não conseguiu construir tantas jogadas assim. Eu consigo lembrar de uma boa jogada do Santos que eu gostei e que eu acho que se a gente tivesse caprichado um pouquinho mais, talvez a gente pudesse ter levado essa partida para um rumo diferente, que foi um lance da Kathleen ainda no início do primeiro tempo, onde ela fez uma finta maravilhosa, mas a goleira acabou chegando bem em cima dela ali, ela não conseguiu fazer uma boa finalização. Então, esse foi o lance mais, assim, uou pra mim do Santos. É claro que teve outros lances ali no primeiro tempo ainda, no segundo tempo a gente teve algumas oportunidades também. Só que o Boca também teve muitas oportunidades, né? Então, o Boca conseguiu chegar no ataque, chegar com perigo. A nossa goleira, inclusive, fez boas defesas. Então, assim, foi uma partida equilibrada. Só que o Santos precisava ter tido um pouco mais de vontade dentro da partida. Eu acho que vontade não é nem a palavra, né? Porque, como eu disse, vontade até teve. Porque, assim, a gente viu o time tentando em campo, né? Só que o que a gente não viu mesmo foi o possível ali para aquela vontade se transformar dentro de campo mesmo em futebol jogado. Eu acho que a gente tentava muitas vezes algumas jogadas e elas não aconteciam por conta do gramado. Eu sei que é difícil ficar só jogando a culpa no gramado, porque, por exemplo, o Corinthians também jogou no gramado
e elas fizeram o que tinham que fazer. Mas, de qualquer forma, o jogo terminou 0-0, e aí nós fomos para os pênaltis, e nos pênaltis, 4-2 pro Boca. Elas passaram para a semifinal e o Santos ficou pelo caminho. A gente tá triste, claro, pela eliminação. Eu acho que é difícil não ficar triste com uma eliminação. Só que, dada a circunstância, dado o momento das Sereias da Vila, essa Libertadores, de certa forma, serviu pra gente ver que tem alguma coisa acontecendo ali e as coisas estão começando a mudar. Por quê? Como eu disse, inclusive, no pré-jogo dessa partida contra o Boca Juniors, o Santos, pela primeira vez no ano, veio com uma boa sequência de resultados atrelado a um bom desempenho em campo, o que não tinha acontecido em nenhum momento ainda dessa temporada. Dá pra contar nos dedos os jogos bons que a gente fez. Todos os jogos dessa temporada foram ruins, foram horríveis. Foram jogos para serem esquecidos, entendeu? Era erro atrás de erro, era jogo ruim atrás de jogo ruim. Então, pela primeira vez nessas três rodadas que a gente jogou na fase de grupos, a gente conseguiu ver alguma coisa do Santos. Na próxima temporada, já que a nossa temporada a gente já acabou, basicamente, o máximo que vai acontecer é talvez a gente jogar a Ladies Camp ali no final do ano, ainda não saem os times, eu acho. Vai ser o máximo, porque tecnicamente a temporada do Santos, do futebol feminino do Santos ali, oficial mesmo, acabou. Não estamos mais na Libertadores, não estamos no Campeonato Paulista e o Brasileirão acabou. Então, assim, é pensar já na próxima temporada, é começar a planejar já a próxima temporada. E a gente tem tempo, tem muito tempo. A gente tá em outubro, o Campeonato Brasileiro deve começar lá para março. Então, assim, tempo é o que não falta. Então dá para pensar quem vai ficar, quem vai sair, o que vai acontecer, qual que vai ser o planejamento do Santos para a próxima temporada. A gente tá na Série A2 do Campeonato Brasileiro, então vai ser uma outra competição. Da mesma forma que está sendo, na verdade, esse ano com o masculino, a gente vai ter que fazer com o feminino na próxima temporada. Então é o momento do Santos sentar e analisar tudo, porque tem muito tempo para conseguir planejar uma boa temporada. Tem muito tempo. Se o Santos quiser, o Santos consegue. Mas precisa entender que o futebol feminino não é bagunça. Porque o que aconteceu esse ano com o futebol feminino esse ano foi tratado como bagunça. Por isso a gente tá onde tá. Entendeu? Então a gente tem que ter essa cautela ao organizar a próxima temporada do Santos. É isso, gente. Não tem muito o que falar, né? Estamos eliminadas. É triste, eu sei. Só que agora é erguer a cabeça, seguir em frente. Na próxima temporada, buscar o acesso para a Série A novamente do Brasileirão Feminino. E é isso, né? É isso. Eu vou ficando por aqui, comento o que vocês acharam desse jogo contra o Boca e também o que vocês acharam dessa temporada das Sereias. Eu sei que não é das melhores, na verdade é a pior da nossa história, infelizmente, né? A gente esperava algo muito mais grandioso. Eu lembro que no início da temporada eu tava muito esperançosa de que esse ano seria o ano das Sereias da Vila, que elas iam trazer muitas conquistas pro clube, pensando em nacional e até mesmo internacional, mas infelizmente a gente teve um balde de água fria aí nessa esperança, nada saiu como planejado e agora a gente tá juntando os pedaços e tentando reconstruir. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima.